Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Permitam-me ler com vocês os versos 13 até o 15 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus e repartir mais um dos ensinamentos que nos foram deixados pelo Senhor Jesus. São as seguintes as suas palavras. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Meus irmãos e amigos, Jesus proferiu no versículo 15 uma solene advertência. Acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas sempre existiram e sempre existirão, e na maioria das vezes estarão posicionados dentro da igreja. E farão uma oposição sutil, sorrateira, dissimulada, mas não menos hostil e maligna do que a oposição ostensiva feita pelos incrédulos, daqueles que se opõem deliberadamente ao Evangelho da Graça, conforme lhes falei dias atrás, daqueles que o Senhor Jesus chamou de cães e porcos no capítulo 7, no verso 6 desse mesmo Evangelho de Mateus. Os profetas falsos sempre se contraporão ao verdadeiro Evangelho ensinado por Cristo, mas o farão de uma forma sutil. Jesus nos deixou uma clara advertência com respeito a este tipo de pessoas. Disse ele: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mostrando assim que não devemos nos impressionar nem com as vestes religiosas dos falsos profetas, pois muitas vezes são vestes sacerdotais, transparecendo estarem aptos a oficiarem diante de Deus e do povo, pois vestem-se como ovelhas, mas ovelhas não são. Jesus, ao afirmar que os falsos profetas se apresentam disfarçados em ovelhas, não se referiu literalmente às suas vestimentas, mas usou esta expressão a fim de indicar a natureza da ovelha, isto é, que a ovelha é um ser gentil e manso. Disfarçados em ovelhas, os lobos conseguem intrometer-se entre elas. Também não devemos nos impressionar com aquilo que dizem, pois muitas vezes são verdades extraídas das próprias Escrituras Sagradas, mas usadas de forma distorcida. Utilizam de textos bíblicos para justificarem os seus intentos escusos. Tampouco devemos nos impressionar com aquilo que eles fazem, pois fazem sinais e maravilhas que impressionam e que são capazes de enganar os mais incautos e até mesmo muitos dos que se julgam cautelosos. Estes homens afirmam publicamente estar falando em nome de Deus. Apresentam-se disfarçados em ovelhas no meio do rebanho, aparentam ser verdadeiros cristãos, mas na realidade são lobos devoradores, lobos roubadores. São pessoas mal intencionadas que vivem um evangelho falso e que enganam os imaturos na fé e os fracos e os instáveis, levando-os a desejar entrar pela porta larga e a trilhar o caminho espaçoso, o caminho que conduz à perdição, ao desperdício da própria vida, como bem observou o Senhor Jesus nos versos 13 e 14 desse capítulo 7 e que antecedem a essa advertência. Diferentemente do Senhor Jesus, que afirma que a porta do verdadeiro cristianismo é estreita e o caminho apertado, os falsos profetas defendem sutilmente a teologia da porta larga e do caminho espaçoso. Pregam e oferecem aos fiéis um evangelho de facilidade, um evangelho falsificado, onde Deus, muitas vezes, como afirmam eles, se obriga a fazer as coisas para abençoar os seus seguidores. Ao citar a porta estreita e o caminho apertado, Jesus referiu-se ao fato de que, para segui-lo, os seus discípulos necessitam de fé, disciplina e perseverança em meio aos muitos desafios que essa caminhada exige.
mas demonstrou também que esta vida difícil é a única que vale a pena ser vivida. Não existe caminho fácil quando se trata de seguir a Cristo. Meus irmãos e amigos, eu sou de um tempo quando era vantajoso sair de Florianópolis e viajar até o Paraguai para fazer compras de equipamentos e materiais. Fazíamos uma longa viagem de ônibus na intenção de fazer boas compras e milhares de pessoas tinham esta mesma prática. Acontece que sempre ficávamos muito apreensivos na hora da compra com aquilo que era chamado comumente de equipamento ou material de segunda linha. Muitos comerciantes maldosos ofereciam produtos muito similares aos originais, mas que não passavam de uma excelente imitação a ponto de confundir os mais incautos compradores. Eram os famosos Made in Paraguai. Muitos achavam que estavam fazendo uma boa compra, mas estavam, na verdade, comprando uma imitação barata do equipamento ou material desejado. E não era raro também algumas pessoas, ao chegarem em casa, perceberem que foram ridiculamente enganadas, pois no lugar de um toca-fitas de automóvel, por exemplo, que era, por assim dizer, a versão primitiva dos atuais equipamentos que se usam nos veículos automotivos, havia um tijolo. Hoje podemos lembrar disso e até rir a respeito, mas na realidade era muito triste perceber que havíamos sido enganados. Nos dias atuais, essa prática de pirataria parece ter invadido a igreja brasileira. Por isso, o Senhor Jesus se antecipou e nos advertiu a este respeito ao dizer: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, porque ovelhas não são. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, ajuda-nos a fazer a escolha correta, a querer entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado, mas que é o caminho que conduz à salvação. Livra-nos, Senhor Deus, de buscar a facilidade da porta larga, do caminho espaçoso, porque ele conduz à perdição. A vida contigo é uma vida que exige esforços, renúncia, sacrifício. É preciso tomar a cruz, segui-lo, e nós não podemos nos esquecer disso. Muitas vezes vamos até andar na contramão de tudo aquilo que pensa a sociedade à volta, mas tudo isso fazendo porque temos em mente os teus ensinamentos e a tua palavra, que são verdades para o nosso viver. Livra-nos dos falsos profetas, daqueles que querem nos induzir a um falso evangelho, a uma falsa verdade, nos ensinando um evangelho barato, um evangelho de segunda categoria, um evangelho que não é verdadeiro, mas ensina-nos, Senhor Deus, a buscar a verdade que está no Senhor, porque ela é libertadora. Dá-nos a tua graça, ajuda-nos a viver de modo digno do Evangelho e livra-nos desses que muitas vezes deturpam a verdade do Senhor. É a oração que fazemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.